Pastor Jair. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor Nicolau. Prazer. Tá me ouvindo bem? Tô matando a saudade aqui dessa voz aí que nos trouxe tanta alegria aí. Que bom, que bom. Estamos aqui à sua disposição. Um trabalhão aí para entrar, rapaz. Que coisa. É sinal que Deus está agindo, né? É sinal que é bênção. É sinal que é bênção. Sinal que é bênção. É sinal que é bênção. Mas estamos aqui então para dar o bem-vindo para todo mundo. Já eu vou passar a palavra para o pastor Jair. Ele vai poder deixar o boa noite dele, o bem-vindo dele para você. Vai ter todo o tempo, Deus quiser, para usá-lo. Mas eu quero desde já, agora na presença dele aqui, agradecer a sua presença, pastor Jair. Dizer assim que é uma alegria tremenda recebê-lo aqui. Para quem não conhece, pastor Jair Salgueiro, eu tive a oportunidade, a alegria de trabalhar muitos anos ao lado dele em um outro ministério, em uma outra igreja que nós ali desenvolvemos o ministério juntos. E o pastor Jair, naquela oportunidade, ele trabalhava com toda a área de evangelização e também de missões da igreja. Então é um homem usado, é um homem experimentado. Ele tem também um testemunho forte de chamado com Deus pela sua conversão. Tem também um chamado forte para o ministério. Então ele vai ter todo o tempo. E eu pedi especialmente ao pastor Jair que ele nos contasse um pouquinho de uma viagem que ele fez a Cuba anos atrás. Eu sei que também é um testemunho que vai edificar muito a tua vida. Aquilo que ele viu, aquilo que lá ele passou, aquilo que ele aprendeu. Eu percebi que quando o pastor Jair viajou, ele foi de um jeito, voltou de outro, totalmente amadurecido, ainda mais com Deus. Eu creio que vai ser um tempo de vitória para você. Já falei demais, vou deixar agora o pastor Jair à vontade para dar uma boa noite, para saudar você e para iniciar aí a sua palavra. Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Nicolau. É interessante, você me faz lembrar um tempo de muitas lutas, um tempo de dúvidas, e é interessante quando Deus nos chama, Ele com certeza nos leva ao deserto. Primeiro, nos leva ao deserto para sermos treinados, para sermos disciplinados, para sermos adestrados. E o pior é que a gente não consegue entender isso no momento, né? No momento não conseguimos entender por que eu me dispus a servir e tenho que passar por tudo isto, tenho que sofrer tudo isto. Será que Deus me enganou? Mas na realidade, passando o tempo, você percebe que Deus, ele é tremendo. Ele sabe como trabalhar com cada um de nós individualmente. E comigo foi assim. No ano de 1974, cheguei aqui em São Paulo e louco de tudo, louco mesmo, tinha meus 18 anos, sozinho, sem rumo, depois de uma decepção grande que eu tive, que eu pensava que foi com Deus, mas na realidade não foi com Deus, foi com homens que se dizia servir a Deus. E eu, naquela época, eu era muito católico, vivia dentro da igreja, enfim, a vocação já estava dentro de mim, só que eu não sabia administrar isto. E eu me encantava com aquilo tudo e um dia eu tive uma decepção muito grande. E aí abandonei tudo e vivi uma vida dissoluta quando fui parar num terreiro lá em Salvador. E interessante que ali eu vivia com as maiores autoridades nessa área e nenhuma delas conseguiram, a gente chama nesse meio, fazer minha cabeça, né? Fazer a cabeça. E hoje eu sei o porquê. Sempre chegava na hora, dava uma encrenca, acontecia alguma coisa e tudo mais. Bom, eu abandonei tudo aquilo lá e vim para São Paulo. E aqui, como eu falei agora há pouco, louco de tudo, já nas drogas e bebida e tudo mais. E fui procurar refúgio aonde? Num terreiro também. Num terreiro, então eu comecei a ter coisas, enfim. Mas para encurtar aqui, eu frequentava, agia, fazia, mas também ninguém conseguia me prender ali através da cabeça feita. E um dia eu tive uma entrevista mesmo com um demônio que se dizia ser o que dirigia a minha vida.
Agora era interessante que ele dirigia, mas não me possuía. E eu fui para essa entrevista, uma sala escura, e quando lá cheguei, uma filha de uma mãe de santo, que era uma namorada minha também lá no terreiro, e ela estava ali realmente endemoniada, né? E começou a falar comigo, tudo que vinha acontecendo, que eu tinha feito, porque eu brigava muito, eu saía para fazer arruaça, enfim. E aí me cobrou por que eu não me decidia de uma vez por todas, né? E aí me disse o seguinte: você não é de nada, quem atua em você sou eu, você faz o que eu quero e eu vou jogar você no chão aqui para você ver o meu poder. E naquela hora ali foi como se a minha pressão caísse, né? Eu senti aquela... E ali foi aonde eu dei um grito por Deus, que eu acho que ecoa esse grito até hoje aí. E isso foi lá em Pirituba, e quando eu vim dar conta de mim, eu já estava aqui na Bela Vista, que eu morava aqui na Bela Vista. E foi uma loucura, isso foi numa sexta-feira, e eu voltei para a República, né, onde eu morava com outros companheiros, e ali a minha vontade era de tirar a minha vida, porque eu tinha assim um prazer muito grande. Quando eu estava louco, eu só queria ver sangue. Para você ter base, eu cheguei a ter um bisturi onde eu me cortava para poder ver sangue. Eu gostava de sangue, quer dizer, não era eu, mas aquele que atuava em mim, né? Ao ponto de um dia o camarada estava com meu amigo, o Adalberto, e o camarada não querer me vender a bebida, e uma olhada que eu dei para ele, ele estava com a mão dentro do freezer pegando cerveja, estourou tudo e cortou os 2 punhos dele. E naquela hora ali estava eu e esse meu amigo, eu coloquei um copo assim como quem estava aparando sangue, mesmo ali para não deixar sujar lá o ambiente, e terminou bebendo aquele sangue. Então era um negócio demoníaco. E cheguei, eu queria tirar minha vida, então eu andava sempre com uma faca, e eu peguei aquela faca e queria enfiar aquela faca em mim, mas eu não tinha força, ela vinha, mas não tinha força, então eu peguei a ponta da faca e me risquei todo, e sangrou e tal. Eu fiquei horrível, né? Aí adormeci, e esse meu amigo, o Adalberto, no dia seguinte, que tinha presenciado aquela situação, me chamou e disse: vamos numa igreja, cara, vamos numa igreja, porque ele é filho de crentes, né? Mas nos conhecemos, nós tínhamos 10 anos de idade e fomos crescendo, e ele terminou indo na minha e saiu da igreja, deixou os pais, viemos para São Paulo, e enfim. E ele aí lembrou disso, cara. Ele lembrou: meus pais são crentes, vamos numa igreja aí e tal. Aí saímos procurando uma igreja. Eu tava de tamanco, cara, naquela época eu usava tamanco, então eu de tamanco, com aquela calça boca de sino, Saint-Tropez, aquela coisa toda, uma camisa acima do umbigo, maluco de tudo, um cabelo Black Power todo. E aí saímos. Aí chegamos na Japurá, tava lá uma placa, Igreja Batista. Aí ele falou: cara, é aqui, vamos entrar. Aí eu entro com ele, vem o zelador, na época era o Jonas, crioulo forte, e ele veio ao meu encontro, porque a gente já era manjado ali, né? E aí me barrou e barrou o meu amigo, e falou: o que vocês querem aqui? Eu não sabia nada de igreja, mas ele ainda tinha alguma coisa na cabeça lá, da época lá dos pais dele. Ele falou: não, nós queremos ir no culto. E nesse dia, cara, estava acontecendo uma série de conferências com o pastor Gianetta, cujo tema era o homem sem Deus, né? E eu fui, aí ele falou: então vocês estão num bom lugar. Aí tal, nós entramos lá, só, rapaz, que quando nós chegamos no templo, que essa época não era como é hoje lá, era o templo antigo, o salão antigo, eu cheguei ali, então o pessoal que me conhecia começou a ficar apavorado. Depois eu fiquei sabendo que eles pensavam que nós entramos para assaltar a igreja, mas eu estava ali, mas estava mal, e sentei ali com ele, e naquele dia Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que foi a última oportunidade que eu tive, e Deus me revelou tudo, como estava a minha vida. Realmente eu era o homem sem Deus. E me fez uma proposta. Ele disse que eu era dele e não adiantava ir para lugar nenhum, porque sem ele eu estava realmente perdido. E continuou aquele homem pregando, e eu fiquei bravo com meu amigo, porque eu pensei que ele tinha armado uma para mim. Ele me viu naquela situação no dia anterior e foi lá e contou tudo lá pro pastor, e o pastor agora estava dando indireta para mim lá de cima, e eu já estava ficando nervoso, e para ficar pior ele me chama lá na frente, no meio da mensagem dele. E eu fui, chega lá, ele me dá
papel, né, uma folha de papel para segurar, e ali estava tudo, cara, que estava comigo. Toda a minha vida estava escrito ali, a vida do homem sem Deus. Então, o que você imaginar, estava ali. E eu tremia ali com aquele papel na mão, e ele falou e tal. Depois pediu que eu voltasse e fosse me sentar, eu sentei lá. Para concluir, ele chegou e disse o seguinte, fez um apelo. E aí, rapaz, a minha voz sumiu, eu entendia tudo, estava ouvindo tudo, mas eu não conseguia falar e eu me sentia preso naquela cadeira, que eram umas cadeiras de madeira antes. E aí ele disse assim, olha, isso tinha naquela época, devia ter umas 400, 500 pessoas lá. E ele falou assim, aqui tem alguém muito especial que Deus quer libertar nesta noite, mas o demônio não está deixando. Então eu peço que a igreja agora entre em oração e Deus vai libertar essa. Eu sabia que era eu, né? Aí a igreja começou a orar, aquele fogo, voltou minha voz, cara, voltou minha voz, aí eu disse, Deus, sou eu e eu me rendo, mas eu não conseguia levantar da cadeira. Aí eu disse, eu não consigo levantar, eu quero ir, mas eu não consigo. Aí eu senti uma mão assim nas minhas costas, me levantar da cadeira e vim me trazendo assim no corredor entre uma cadeira e outra assim, e me trouxe até o corredor da igreja e me soltou. Eu pensei que era meu amigo, quando eu olho não tinha ninguém, meu amigo estava sentado lá no lugar dele. Aí eu fui, depois veio esse meu amigo também, e nós chegamos lá à frente, foi muito bom que eu ouvi o Marcos Petriage, hoje já está com o Senhor, pastor Marcos Petriage, ele que me recebeu lá na frente, nessa época era um jovem da igreja, e uma das coisas que marcou muito até hoje serve para a minha vida, foi que ele perguntou o que eu fui fazer ali na frente. E eu disse para ele que eu estava entregando a minha vida para Jesus. Ele falou, muito bem, o que é que você acha que vai ser daqui para frente agora? Aí, cara, você começa a falar um monte de coisa boa, né? Maravilhas e tal, e pá. Ele ouviu direitinho. Quando eu parei, ele falou, você tá enganado. Aí eu falei, mas eu tô entregando a minha vida para Jesus. Ele falou, por isso, a partir desse momento, o diabo perdeu você. E ele não vai ficar contente com isso. Então ele vai fazer de tudo para você voltar. E agora você vai conhecer um caminho desconhecido, que você nunca conheceu. Tudo para você vai ser novo. E você precisa agora estar com Jesus. Quem vai resolver as suas questões, os seus problemas, não é mais você, é Jesus. Você entendeu? Eu falei, entendi. Aí ele orou comigo, marcou para voltar no dia seguinte, eu fui embora. Meu amigo, eu cheguei na pensão, cara. Lá estava um camarada que era terrível. Ele dava uma geral toda noite. Por volta da meia-noite, pouco, ele dava uma geral na pensão. Era o dono da pensão. E eu vinha chegando e ele estava começando a correr lá os cômodos. Esse cara olhou para mim, rapaz, e disse assim, deu uma gargalhada e disse assim, o que aconteceu com você, baiano? Falei, mas como assim? Ele falou, você tá mudado, cara? Você tá mudado, o que aconteceu? E ali eu já vi que houve mudança na minha vida. Foi a melhor noite que eu passei na minha vida. Eu já estava dormindo num porão e não via a hora de amanhecer para voltar para a igreja, para ir à igreja, que era a escola dominical que o Marcos tinha marcado comigo e ia me esperar e tal. E aí amanheceu, mas eu estava com fome, cara. Uma fome, eu estava sem dinheiro, meus documentos, tudo ficava preso na boate, e ali na porta eu queria ir para a igreja e algo dizia para mim, hoje biqueira, né? Seria a boca antes, para ir lá e tal, para arrumar uma grana, isso aqui, mas eu sabia que se eu fosse eu não voltava. Aí eu lembrei do que o Marcos falou para mim, que quando eu estivesse numa situação difícil, que eu falasse com Jesus. E eu lembro como hoje ali na Japurá, eu encostei ali, né, em frente ao bar do Valdir ali, e aquele bar existia nessa época. Já roubei muito aquele bar ali, mas não era do Valdir, no tempo que eu era ladrão. Então, eu falei com Jesus e disse para ele, o Jesus, assim mesmo, Jesus, eu tô com fome, eu quero ir na igreja, e o rapaz lá falou que eu falasse com você quando tivesse com problema. Rapaz, aquela mesma mão que me pegou lá, me tirou do lugar na igreja, eu senti aquela mesma mão nas minhas costas, me atravessar a rua e me deixar de frente a um poste, mesmo ali onde tem aquele bar do Valdir. E ali tinha um poste e o outro fino, assim, um colado no outro, tinha um dinheiro enrolado e enfiado ali. Eu só estiquei a mão, peguei o dinheiro e fui lá naquela padaria lá da Japurá. Comi, cara, como ninguém, amigo. Que café aquele. Eu nunca tinha tomado um café tão delicioso. E fui para a igreja pulando de alegria, né? E chegando na igreja, todos estavam lá me esperando
me esperando. E aí me conduziram à sala. Foi uma luta muito grande no início, porque tudo que eu havia aprontado antes estourou. Tudo. Coisas assim que não dá tempo aqui de a gente falar, mas coisas muito grandes. Mas Deus foi resolvendo cada uma. Eu não desisti. Para você Jair, Oi. Jair, vamos combinar o seguinte. Nós vamos fazer hoje a primeira parte. Então hoje você fica à vontade para continuar o seu testemunho. E aí, a semana que vem, a gente continua o que eu tinha combinado com você sobre Cuba, missões, igreja. Vamos nos ater nesse tempo. Você tem mais tempo para falar mais aí. Beleza. Então, aí estourou tudo isso, mas eu não desisti. Para você ter uma ideia, eu tinha com esse meu amigo alugado um apartamento e era aquela coisa só de orgia mesmo, droga e tudo mais. E chegou um tempo que nós fechamos tudo, largamos a chave na portaria e fomos lá para Salvador. Fomos para Salvador pro carnaval e ficamos por lá. Depois viemos com um camarada, um traficante para São Paulo e ele nos largou aqui em São Paulo. Nem conhecíamos esse cara, nem sabemos quem é. E a gente não tinha mais lugar para morar, porque a gente tinha largado o apartamento e abandonado tudo. E aí voltamos, ficamos aí nos cortiços da vida aí. Isso ficou um ano, e foi quando nós nos convertemos. E aí, convertido, estoura uma bomba. Um oficial de justiça pega esse meu amigo e dá para ele um tempo para pagar a dívida, senão a casa da menina que a gente conseguiu que ela fosse fiadora nossa, e ela colocou o pai dela, né? Ia para leilão. Então foi um negócio terrível. E aí a gente convertido, como é que faz agora? O que a gente vai falar para essa menina? Aí nós combinamos e fomos conversar com ela. E chegamos lá, contamos tudo o que tinha acontecido, falamos da nossa conversão. E essa menina chorou muito. E ela disse assim, olha, eu sinto muito, eu fui prejudicada. E nós falamos, você foi prejudicada, mas nós queremos pagar isso. Só que nós não temos como pagar hoje. Ela falou, olha, eu tenho uma reserva, eu vou pagar essa dívida, mas vocês vão me pagar. Como vocês querem me pagar? E aí, rapaz, nós falamos para ela que a gente estava disposto a dar todo o nosso salário para ela. A gente não ganhava muito. E aí foi estipulado lá um valor. Nicolau, eu e esse meu amigo honramos isso, passamos um ano só indo para a igreja, comendo mal, comia pão, mas em um ano nós pagamos essa dívida dela e honramos o nome do Senhor. Passamos um deserto que você não imagina. E aí terminamos de pagar e fomos resolvendo outras questões. O Haroldo, o Bertrand, chegou a defender um caso comigo de um assalto, né? Que depois a polícia foi atrás de mim, eu já estava convertido, e aí foi provado que não fui eu, que foi um outro cara, só que o cara parecia muito comigo. A única diferença foi o que me safou é que esse cara ele tinha os olhos verdes, cara. E aí eu tive que fazer depósito em calção, aquela coisa toda, e o Haroldo foi quem resolveu esse problema comigo e tudo mais. Mas passando por isso tudo, eu aguentei porque eu tinha tido realmente um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Então eu não queria perder aquilo por nada, e até hoje nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma dificuldade vai superar essa experiência que eu tive com Deus, né? Essa experiência que eu tive com Deus. E continuei a minha vida e as coisas foram se encaixando, e eu sempre gostava, o pessoal aí começou a me pegar na nossa igreja lá para ir trabalhar em evangelismo, aí ia para a Praça da República e me enfiava naqueles cortiços terríveis ali, onde era demônio para tudo quanto era lado ali, que não era fácil, mas foi bom porque eu aprendi também a lidar com o demônio e saber que ele não tem poder nenhum diante do poder de Deus. Então, passou esse tempo e eu tinha um pai de santo e eu fui atrás desse pai de santo. Fui com o pastor Thomas, um gringo, que estava na igreja na época, e nós fomos visitar esse pai de santo, chamei ele para ir comigo, e quando eu cheguei lá, o cara até se assombrou. E eu falei para ele, olha, ô fulano, aqui agora nada disso tem mais poder sobre a minha vida. E aí entrei, quem conhece, a camarinha é onde fica ali as pessoas que faz santo, onde guarda todos os utensílios de terreiro e tal, onde tem os exus lá
de ferro, enfim. Eu cheguei lá e disse para ele, abri aquilo e falei para ele, nada disso tem mais autoridade sobre a minha vida. E ele ficou, rapaz, apavorado, porque muitas vezes nós bebíamos todo mundo endemoniado ali e celebrávamos culto ao diabo ali, era um negócio terrível. E ali naquele lugar eu disse, nada aqui tem autoridade sobre mim e tem poder sobre a minha vida, né? Enfim, no final, a semana seguinte, esse camarada estava na igreja. E aí começou a minha vida e fui crescendo. Tem um cara na igreja que até me emociono, cara, mas foi um cara que, abaixo de Deus, mudou a minha vida. Um cara talvez mal entendido por muitos, mas foi o cara que me mostrou um outro caminho. Foi um cara que teve paciência comigo. Esse cara chama-se Rui Leoto, cara. Rui Leoto. Esse cara estava começando uma empresa e me levou com ele. E eu comecei ali nessa empresa, foi onde também eu conheci o Arnaldo, que foi uma outra peça assim na minha vida. Até hoje o Arnaldão é um amigo, é um camarada que eu posso confiar. É um camarada ele tá online, Jair. Ah, é? O Arnaldo tá online. Manda um abraço para ele aí. Abração, Arnaldão. Você sabe que você é meu amigo. E um cara que eu aprendi muito com ele, um cara que às vezes disfarçadamente me ajudava, um cara que até hoje me defende, um cara que... Enfim, esses dois caras aí cuidaram de mim. E eu me fiz homem ali, cara. Fiz homem ali, aprendi a ser honesto, aprendi a trabalhar e praticamente eu saí dali porque Deus já tinha me adestrado e me levou para o ministério. Me levou para o ministério, uma coisa que eu, na realidade, eu nunca quis. Eu sempre fugi do ministério. Sempre fugi, Deus sempre me abençoou e eu pensava em ganhar dinheiro. Eu sabia ganhar dinheiro, mas não era isso. Saí de São Paulo, rodei esse mundo aí, fui para o Espírito Santo. Do Espírito Santo eu fui para Minas Gerais. E em Minas Gerais eu fiz um monte de besteira também lá, fugindo da vontade de Deus, né? Minas Gerais eu comprei mercado, e Minas Gerais até boi eu comprava. E a última que eu fiz foi montar uma padaria, e eu nunca tinha mexido com pão, e querendo enganar Deus, dizendo que aquilo ali era o meu ministério. É o meu ministério, eu vou sustentar um pastor aonde o senhor quiser, como que se Deus estivesse precisando de mim para sustentar um pastor. E aí montei um negócio absurdo, enorme. Eu nem estava, cara, pensando o que eu estava fazendo. Era uma fuga, eu estava fugindo. Uma cidade com 3.000 habitantes, você monta uma padaria de centro de São Paulo, porque todo o meu equipamento, naquela época, só o Carrefour tinha aqui. Foi um negócio assim tremendo. E eu trouxe um arquiteto de Juiz de Fora para montar tudo. Era padaria e lanchonete. E aí tudo bonito, tudo pá, e esse arquiteto chegou para mim e falou, Jair, aqui cabe um pensamento, uma frase, você gostaria de colocar o quê aqui? Bem assim na frente, na vitrine dos pãezinhos. Aí eu coloquei assim, coloca aí, nem só de pão viverá o homem. Pô, eu nem sabia o que eu tava falando. Aí o camarada fez de acrílico bonito e colocou lá, nem só de pão viverá o homem. Aí tal, tudo pronto, eu coloquei só crente para trabalhar, porque eu tava enganando Deus, pensando que tava enganando Deus, dizendo que aquilo lá era um ministério. Então só crente vai trabalhar, até o padeiro era pastor da Assembleia de Deus, João. E era aquela coisa toda e tal. Inauguração. Rapaz, tudo iluminado, aquela festa. Quando abre aquela porta, rapaz, eu nunca tinha olhado para aquela placa lá que eu mandei pôr lá dentro. E acende aquele negócio, nem só de pão viverá o homem. Cara, ali acabou comigo. Eu não tive nenhum prazer naquilo, Nicolau. Ficou um mês só aquilo lá e eu tive que acabar. E aí eu me apavorei com Deus. Cara, eu entrei numa com Deus, você não imagina. E aí eu cheguei em casa, aí a minha mulher, cheguei acabada, ela viu como eu cheguei, ela aí me chamou, falou, precisamos conversar. E eu me rendi ali, sentei com ela e ela começou a conversar comigo e disse assim, você tá vendo onde nós estamos chegando? Tudo isso porque você está desobedecendo a Deus. Eu sei que você quer o melhor, e isso eu já tinha trancado a faculdade teológica aqui, né? E ela disse para mim, eu sei que você quer o melhor pra gente, pra nossa família, mas eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso que eu vou falar para você. Eu sou feliz com você, mas
eu serei muito feliz se você estiver fazendo a vontade de Deus. Se precisar que eu vá com você morar embaixo do viaduto, nós vamos morar lá, mas sabendo que nós estamos na vontade de Deus. Aí, cara, putz, foi terrível aquele dia lá. E eu comecei ali a chorar e me tranquei numa sala, a sala de entrada, eu morava numa casa lá em Minas, e fui pra sala, me tranquei e eu rolava no chão, chorando. Aí eu disse pra Deus o seguinte, porque lá nesse lugar que eu tava não tinha igreja batista, não tinha, porque no sul de Minas o forte é a igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana. E a gente sempre ia no culto na igreja presbiteriana e tal. Aí eu cheguei para Deus e disse, tá bom, o senhor me quer no ministério, o senhor sabe que eu não terminei o meu curso teológico, o senhor sabe que aqui não tem igreja batista e é difícil eu chegar numa igreja e trabalhar no ministério, numa igreja aqui. Então, se o senhor me quer no ministério, o senhor é Deus, o senhor pode todas as coisas. Então, o senhor me coloca hoje numa igreja, pastoreando hoje numa igreja. Aí eu vou saber que o senhor me quer no ministério. E chorando, cara, falei isso para Deus e eu pensava que isso nunca ia acontecer e eu ia dizer assim, então, Deus não me quer, Ele é Deus, eu falei para Ele e Ele não cumpriu. Mas passado ali mais ou menos 1 hora que eu estava ali, tocou a campainha, eu abri a porta e chegou o presidente do Presbitério Sul de Minas e foi me procurar, cara, chegou e me conhecia e disse, Jair, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, olha, rapidinho, nós estávamos numa reunião agora do presbitério e o presbítero Floresvaldo ventilou seu nome para ser o evangelista de uma igreja nossa que está sem pastor, rapaz, faz muito tempo, o pessoal já foi embora, tem pouca gente, praticamente tá zeladora lá no templo só e tal, e nós estávamos procurando alguém para assumir esse trabalho e falou do seu nome, saber se é batista, mas a gente conhece você, vamos lá conhecer, não esperou nem eu falar, ele falou, vamos lá conhecer, eu vou almoçar e passo aqui para nós irmos lá. Meu, esse cara foi almoçar, eu fui com ele, quando eu cheguei lá que vi aquele templo, aí a dona Jandira, era zeladora, morava no fundo do templo, veio nos atender, uma velhinha, e ela olhou assim para mim e falou, o senhor que é o pastor que Deus mandou, né? Eu quase caí de costa, cara. Ela aí abriu e ela tomou a frente, foi dizendo, não, pastor, aqui nós precisamos muito do senhor, aqui eu que estou abrindo a igreja, eu que canto, eu que faço, eu que tal, e eu fui ficando naquela coisa e aquilo foi enchendo o meu coração e de repente entra um bêbado, o João, e me abraçou assim e falou, pastor, e eu estava sendo chamado de pastor ali, cara, todo mundo, pastor, eu quero sair dessa vida, pastor, ora por mim, e ali eu conversei com ele, ele entregou a vida dele para Jesus, ele falou, domingo vai ter culto, isso foi numa sexta-feira, eu falei, vai, nem sabia o que eu estava falando, eu falei, vai sim, ele falou, então eu venho, que hora? Eu falei, de manhã, 9 horas. E eu tava lá, cara, de volta no domingo, 9 horas, o João foi, levou a família toda e fizemos um trabalho tão maravilhoso ali, a igreja cresceu, Nicolau, pipocou. Em pouco tempo construiu uma casa pastoral lá mesmo, moramos lá. E essa igreja foi uma bênção na minha vida. Foi ali onde eu comecei o meu ministério e Deus fez uma obra tão grande ali que o próprio presbitério me tirou de lá e me levou para outra igreja, uma igreja onde eu casei e pastoreei lá também, e aí chegou a hora de eu disse, agora eu volto para São Paulo. E aí voltei para São Paulo, quando cheguei na Liberdade, a turma que me conhecia já veio conversar comigo, mas aí entra o Rui de novo na jogada. O Rui me trouxe de Minas e eu fui trabalhar com ele na Reborn. Tava começando a Reborn, ele falou, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu sei que vai aparecer, eu confio em você. E aí eu fui para vendas lá. E aí, cara, eu vendia doidado, vendia mesmo, vendia e vendia, assim, né? E a ponto de chegar um dia na igreja católica com um bispo, ter um encontro com um bispo, ele me comprar 1.300 filmes, assim, negócio doido, entendeu? E Deus foi me abençoando, Deus foi depois aconteceu lá uns probleminhas e tal, mas era a mão de Deus já me pegando, porque a minha mulher chegou e casa e falou, você já se esqueceu? Você já se esqueceu? Eu comecei a ganhar dinheiro, você já se esqueceu e tal. E aí o pessoal da igreja chegou pra mim e falou, Jair, tem uma congregação, rapaz, em Manduri, você não quer ir lá um dia pregar lá e tal? Pô, meu, eu fui um dia e não voltei mais, porque eu tomei um amor por aquilo tão grande, e aí voltei pra faculdade teológica, e aí tive que sair da faculdade de novo para ir pra Manduri, e fui pra Manduri, e aí
Deus fez uma obra maravilhosa lá, que era conversão, assim, 20, 30 conversões por mês, batismo, né, por mês, e o nosso pastor tinha que ir para lá sempre, então eu tive que mudar para estudar em Bauru, estudava em Bauru, ficava mais perto e fazia esse trabalho lá, e Deus fazendo a obra, até que ele me chamou, o pastor me chamou e falou: olha, você ainda não terminou o curso teológico, mas você vai para o concílio. Eu não estou aguentando ficar viajando direto para lá e para cá, para fazer batismo, para ceia, para não sei o que e tal. Então você se prepara que eu vou marcar seu concílio. E aí marcou o concílio, eu vi para cá e foi uma benção. Eu passei do concílio e tal, fui consagrado ao ministério e não parei de estudar, porque foi uma coisa boa que eles fizeram prometer. Na minha ata de concílio está escrito lá que eu me comprometi a terminar o meu curso teológico. E eu fui, fiz, terminei, né? E continuei o trabalho lá. Dali saiu várias igrejas, né? Dali eu plantei Manduri, plantei Avaré, Água de Santa Bárbara, né? E daí foi muitas depois, como você conhece e você sabe que você acompanhou também isso aí, você teve nesses lugares todos aí. E aí então chegou um ponto quando a igreja me trouxe de volta para cá, me trouxe de volta e eu assumi direto o Ministério de Missões, de Evangelismo e Missões, que foi onde passamos esse tempo todo, e Deus foi me abençoando, e continuei meus estudos também, né, onde fiz meus mestrados. Hoje, graças a Deus, eu tenho, para a honra e glória de Deus, eu tenho 2 bacharéis em teologia, tenho 2 mestrados e tenho 2 doutorados em teologia, e continuo estudando, porque quanto mais você aprende, mais você não sabe nada, né? E Deus tem me abençoado muito a minha vida, Hoje eu estou fazendo uma pós também aqui em teofísica, né? Porque a coisa hoje, o avanço tecnológico, a ciência hoje está de uma forma que, se você não tomar cuidado, ela engole o evangelho. Então você tem que conhecer muito para caminhar junto e provando que a Bíblia nunca esteve fora, né? Ela sempre é atual nos seus acontecimentos. Então essa é parte da minha vida. Conheci nesse tempo irmãos maravilhosos, fui adotado praticamente como filho na igreja por onde nós passamos, né? Não por pastores, mas pela igreja. A igreja sempre me honrou, a igreja sempre me abençoou e me abençoa até hoje. Eu sei que é você também, né? Os membros da igreja gostam muito de nós, e eles têm demonstrado sempre um carinho, um amor por cada um de nós, homens de Deus, que passamos por ali.